Na verdade, foi uma montanha-russa de diagnósticos. Eu tive, uns 3, 4 durante esses anos. Então, eu tive o diagnóstico de depressão, realmente eu tive. Lidei com ela, lido até hoje, enfim. Tive do TDAH, parou aí. Aí, durante todos esses anos, eu tive diagnóstico de ansiedade generalizada, de borderline, de bipolaridade, de toque, por conta da questão dos dedos, de puxar, de manter a rotina, de não mexer nas minhas coisas. Então, como o autismo não era algo possível, eu tive todos esses diagnósticos, não fui em especialistas, isso é uma dica que eu dou para vocês. Procurem especialistas, vai te economizar tempo, dinheiro, vários outros processos, né? Às vezes o pessoal fala, mas um especialista em TDAH e autismo é muito caro. Poxa, mas se você passar em 3, 4 generalistas, você vai gastar mais dinheiro, mais tempo. É verdade. Então, procure sempre um especialista. Eu cometi esse erro. E, inclusive, até uma história, assim, infeliz que eu tive, foi que eu cheguei na médica e falei, olha, doutor, eu tenho TDAH e tal. Não, que você tem ansiedade. Você não tem TDAH. Já foi invalidando, já foi cortando. Falei, quê? Mas como assim, gente? Eu tenho 5 anos, já tinha 5 anos de diagnóstico de TDAH. Não, você não tem. Então, eu passei, sim, por vários diagnósticos, porque o autismo nunca foi uma opção. Então, eu demorei. E aí, eu tomava medicação, não fazia efeito. Para as coisas para as coisas, né? Eu tinha praticamente efeito colateral. Não melhorava as minhas questões. Aí eu parava a medicação, voltava na médica. Vamos ver outra coisa, vamos retomar. Né? E a questão da depressão. Então, depois que eu passei da minha pior fase da depressão, eu tive momentos que eu fiquei muito deprimida. Eram como se fossem as crises, realmente. E aí eu voltava no médico, não, você está com depressão de novo. Só que aquela minha crise passava em uma semana. Passava em alguns dias, quando eu me recuperava das minhas crises, daquilo que tinha me causado. Eu falava, não, mas o remédio não vai fazer efeito assim tão rápido. Não é possível que eu já curei outra depressão. Então, esses picos, essas oscilações, era por conta do autismo. E eu não sabia. E não sabia e não tinha uma suspeita. E quando você começou a suspeitar, também veio um pouco a negação, né? Bem, porque eu falava, nossa, mas eu conheço, assim, várias pessoas que têm filhos autistas e que realmente, se você for comparar, eles não se parecem comigo. Eu falava, não, mas, poxa, fulaninho, ele teve atraso na fala, eu não tive. Nossa, mas fulaninho tem seletividade alimentar. Eu tenho, mas é muito baixa, perto de outros autistas. Nossa, mas a sobrecarga sensorial. A gente tem aquele estereótipo daquele menininho que está no shopping com a mãozinha nos ouvidos. Que tem uma super coisa sensorial, super. Né? Questão e eu não tinha ideia desse lance do espectro no autismo. Eu não me permitia entender e falar, não é possível. Que tem níveis, não que eu invalidava de forma alguma os outros, mas eu falava, não é a mesma coisa. Até eu começar a conhecer autistas adultos. Tanto homens quanto mulheres. Caramba. Então isso foi sensacional. Inclusive, o meu primeiro estalo, assim, que eu falei, eu posso ser autista, eu estava num casamento e até um colega da gente, que o filho é TDAH e a mãe é professora, tudo, enfim, abraçou a causa e dá aula em salas especiais, enfim, para outros tipos de deficiência. E aí eu falei, nossa, fulana, seu filho é TDAH, né? Eu também sou. Enfim, conversa de bar, só que na mesa do casamento. E aí eu descobri que o marido dela era muito parecido comigo e o marido dela tinha indicação para ser autista. Só que também não queria saber do diagnóstico, estava em negação total. Eu falei, caraca, eu e fulano somos muito parecidos. Eu acho que isso pode ter alguma coisa aí, né? Mas isso foi assim, durante a pandemia, para você ter ideia. E aí eu fui assim, eu acho que, não sei se eu brinco que é destino, é algo divino, mas eu fui começando a encontrar mais autistas no meu caminho. Encontrava fulana aqui que é especialista, fazia amizade com ciclana pela internet, eu sou autista também. E aí tudo acabou culminando para que eu falasse, não, eu acho que eu vou aceitar isso agora, vamos procurar. Se for, nossa, eu tive resposta. Não é assim, gente, que legal, eu sou autista. Não, tem muito lado negativo na história. Quem está nos extremos do espectro é muito difícil. Quem é suporte 2, suporte 3, enfim. A gente pode também pular de suporte, né, ao longo da vida. É mesmo? É. Mas 2 pode ser 1? Ou geralmente 1 pode ser 2? Como é que essa pode acontecer. Evolução e involução, digamos assim. Depende de situações que a pessoa é exposta, enfim, tratamento. Eu conheço uma psicóloga muito, muito boa do Rio de Janeiro, tá? Ela é especialista em autismo e ela já me falou uma vez que... Ela comentou o seguinte, ela lidava com um menino autista, ele era verbal, mas ele não era o leve, né? Enfim, o nível 1. Talvez seja nível 2, com a minha ignorância aqui no tema.
tá? Não, o menino, ele tinha algumas dificuldades, mas a gente tava evoluindo. Ela fez um trabalho com ele. Aí parece que ele parou, não sei, questões financeiras, a mãe perdeu o emprego, sei lá. Ele ficou quase 1 ano fora. Aí, quando ela conseguiu emprego de novo, voltou pra terapia. Eu não sei se a história é essa, ele ficou 1 ano fora. Quando voltou, ela falou assim, velho, regrediu. Teve alguma coisa aí teve que refazer o trabalho. Então, existe uma evolução e uma involução, vamos dizer assim, também. Exatamente. Né? É a forma com que a gente percebe o mundo, né? Então, assim, eu tive muitos problemas na escola porque eu não tinha contato muito próximo com outras crianças. Eu sempre fui criada no meio de adultos. Então, eu sabia assuntos de adultos. Né? Eu não sabia brincar. Eu enfileirava os brinquedos. Isso era interessante, né? Fui aprender a fazer historinha, a brincar de fantoche. Eu tinha dificuldade, pra você ter ideia, assim, quando eu já era grande, tá? Adolescente, adulta, de brincar com uma criança, de montar uma historinha com uma criança. Eu fui começar a aprender isso quando os meus sobrinhos nasceram. Aí eu falei, caraca, que dificuldade que eu tenho de fazer historinha, de entreter o moleque, como assim? Né? Então, se a gente não tem contato, se a gente não tem a psicoterapia, se a gente não tem essas terapias básicas assim, para interação, para ajudar a perceber o mundo, é muito complicado. Né? Então, eu considero assim que eu tive, não digo sorte, mas pelo caminho aí, eu acabei tendo muitos estímulos que me ajudaram a desenvolver de uma forma que fosse mais aceitável, que eu conseguisse me virar melhor no mundo neurotípico. Legal. Mas, que nem na pandemia, eu tive uma readaptação ao mundo mais cheio de gente e tal, falando, muito difícil. Pós-pandemia, para mim, foi muito complicado. Porque, assim, eu dava plantão em UTI, dava plantão no centro cirúrgico, o caos acontecendo, Covid, enfim, um monte dessa situação que a gente já conhece. Só que, quando eu saía, não tinha ninguém na rua. Então, eu saía sobrecarregada, mas eu tinha o meu caminho livre até em casa. Agora não, praticamente tudo ao normal, né? Então eu tive esse processo de readaptação assim, aos poucos. E olha que, né, enfim. E você gostou da questão do isolamento, digamos assim? Gostei, Foi isso achei confortável esquisito. pra você, né? Nossa, esse lance de só cozinhar em casa, vamos arrumar um hobby, fica em casa, hashtag fica em casa, pra mim foi super confortável. Super. Né? Me senti até mal por isso, gente. Falando em casa, como que é a sua rotina? Como é isso? Como autista? Eu até brinco assim que foi uma surpresa eu ter conseguido me virar em casa, né? Porque até quando eu morava com os meus pais, eu não fazia tantas coisas, assim, tarefa doméstica. Meu quarto era o meu caos e ninguém mexe lá e acabou, né? Do meu jeitinho. Quando eu fui morar com o Gabriel, a gente casou tudo, falei, não, vamos fazer lista de tarefas. Funciona para todo mundo. Quase surtamos em um mês. A gente olhava a pia assim, a gente falava, meu Deus, o que a gente vai fazer aqui agora? Porque a gente é muito parecido, né? E aí, hoje em dia, né, eu setorizo a minha casa, dou prioridade para alguns ambientes que eu considero que são mais importantes. Escritório, sala, né, que são os centros da bagunça. Mas cada coisa tem o seu lugar. Cada coisa tem a sua carinha, o seu jeitinho. Como fui eu que montei o apartamento, então, no geral, eu amo tudo da minha casa. Comprei da textura que eu gosto, comprei da cor que eu gosto, montei do jeito que eu gosto. Então, no geral, eu lido bem com tarefas domésticas, mas tem coisas que eu me recuso a fazer. Por exemplo, eu tenho muita aflição à comida molhada. Gente, não dou conta. Um feijãozinho, uma feijoadinha não rola? Até rola, mas se não tiver nada boiando no meio. Meu problema é com coisas boiando, ensopado, sopa cheia de coisa. Sopa cheia de coisa. E sopa de letrinha, quando você era pequena, eu não gostava, não? Não, tô fora. Só, tipo, macarrão de letrinha. Tem que ser coisa mais pastosa. A macarronada tem que ser aquela macarronada, assim, seca. Que é aquele molho meio seco, assim. A macarronada meio caipira, assim. Nada ensopadão, não é minha praia. Não rola. E também carne tem que ser super bem passada. Assim, é o ponto de estar quase carbonizada. O Gabriel já gosta no ponto, mas aí eu já enxergo o vermelhinho ali no meio e falo, não, isso aqui é sangue. Eu aprendi a gostar do ao ponto pra mal passado. Ai, não, porque você preciso chegar nisso. Eu falei, pô... Não, eu conheço uma pessoa, uma amiga minha, que ela gosta de carne mal passada. Ela pega a carne e fala, pronto. Aí só dá aquela seladinha assim, aí você corta aquele sangue, chega até mexe o negócio. Nossa, não. Ainda mais a gente que trabalha na área, não vai dar conta, não. Mas eu gosto de coisa carbonizada, praticamente, né? Então... Eu, quando era pequeno, eu gostava de carne bem passadinha, um bifinho bem passadinho, assim. Bem tudo assim. Marronzinho, aquele... tipo cinza, né? Marrom. Aquela carnezinha mais aquela passadinha. Corzinha esquisitinha, né? Que o pessoal criminaliza. Então, assim, essas coisas da minha casa são muito marcantes. Então, quem dá conta da louça, a maioria das vezes, é o Gabriel, porque eu tenho muita aflição.
E aí Com se aplica. a água, né? Molhou, e aí tem a questão da bucha, enfim. Eu tô brincando assim, são coisas pequenas, mas aí a gente percebe a questão sensorial, né? Então, pra lavar roupa também é muito difícil. Tem tecido que eu não consigo encostar. Arrumar a cama. Então, tem algumas coisas. Eu tenho um problema... Desculpa de interromper. Imagina. Eu preciso falar isso. Eu tenho problema com calça jeans. Você não alise calça jeans perto de mim. Aquele barulho da mão passando na calça Fica jeans. Fica a dica. Ou então, você é tipo a fronha da cama, assim, aquele lençol da cama, né? Depois que você coloca ali, que a pessoa vai passando a mão assim pra alisar, de jeito... Eu sinto dor no dente. Eu também. É um arrepio que parece que um arrepio assim que eu vou assim, para com essa merda. Eu vou assim na pessoa segurando ela. É isso mesmo. É desesperador. Nossa, desesperador. Então, assim, eu vou lidando da melhor maneira que eu consigo com essas restrições que eu tenho, né? Mas hoje em dia eu tenho uma rotina muito bem organizada em casa para que eu tenha tempo para mim, para que as coisas não saiam do eixo e que o meu lado TDAH não taque fogo em tudo quando eu não tiver disposta, né? E até porque a gente trabalha muito, então realmente precisa fazer funcionar, né? O meu grande problema mesmo era a questão dos estudos. Que era o terror do TDAH atuando ali. Desorganizada, né? Não aprendi as coisas direito, não prestava atenção. Ai, gente, era um sofrimento. E deixa eu te perguntar, a questão da... uma dica, tá? Hoje em dia as coisas estão acessíveis. Assim. Hoje em dia, assim, é mais ou menos, né? Você divide em 10... Cara, eu também tinha muito problema com lavar louça. Mas meu problema era mais a preguiça, era o TDAH ali. Entendi. Pra lavar louça, eu tinha que botar um fone de ouvido, botar uma música. Era todo senão eu enrolava até. Aí teve um dia, cara, que eu já tinha saído da casa da minha mãe, já tinha um tempo. Aí eu lembro que eu usei a última xícara que eu tinha pra tomar água. Quando eu olhei aquela pia com um negócio desse tamanho, que eu tinha usado a última xícara, aquelas xícaras que você nunca usa. Sei. Que preguiça, eu vou usar a xícara. Eu começava a usar a xícara, copo e tudo. Aí você deixa de comer no prato, começa a comer no pires. Depois vai na Tupperware. No Tupperware, aí quando tava tudo na pia, eu falei, cara, chega. Aí eu fui lá na Casas Bahia, peguei o primeiro lava-louça que tinha lá, passei em 10. Acho que era R$1.000, o negócio, 10 de 100, sem juros. Aí eu trouxe pra casa, já estreei, já tirei o plástico, já botei aquela louça toda lá dentro. Cara, que delícia. Eu não sei viver mais sem lavar louça, tá ligado? Isso salva casamento, viu? Não, sim. Uma lava-louça que você põe ali, põe um sabão, dá o play e a louça sai limpa daqui meia hora. Não, guria, gente, a maior prova de amor que tem é o cara lavar a louça pra você. Inclusive, legal. Assim, hoje em dia, de vez em quando, a gente também usa o último talher e tem que lavar na hora de jantar, tá? De vez em quando acontece. Isso daí sim, normal.